Oi pessoal, saudações on luz para todos. Hoje vamos fazer uma orientação dentro do tema da neurociência e autoconhecimento com o tema Como mudar o rumo da minha vida, tá? Nós vamos fazer uma reflexão utilizando dois conhecimentos, a junção de dois conhecimentos que são importantes, que nós utilizamos aqui no Instituto OnLuz para poder trabalhar o nosso autoconhecimento e o nosso autodesenvolvimento, tá? Mas antes de nós iniciarmos este assunto, eu vou pedir que vocês compartilhem esse vídeo, caso vocês percebam que vai auxiliar outras pessoas, amigos, familiares, na sua caminhada evolutiva. Peço também que vocês curtam esse vídeo, se vocês assim quiserem, se vocês assim desejarem, certo? E se inscrevam no nosso canal, caso vocês ainda não são inscritos, e acompanhem o nosso trabalho, o trabalho do Instituto OnLuz, através da nossa página www.institutoonluz.com.br. Entre lá, navegue no site e veja todas as atividades, todos os serviços, tudo que nós podemos oferecer para a sua caminhada evolutiva. E vamos lá então, gente, vamos trabalhar, né? Vamos trazer então esses assuntos importantes de como mudar o rumo da minha vida, num período onde nós estamos passando por mudanças interiores, por transformações, né? Por situações emocionais, mentais, onde nós estamos passando por finalizações de ciclo, né? Então todos nós aqui nesse mundo, ou de um jeito ou de outro, estamos finalizando coisas nas nossas vidas. Nós estamos tendo que colocar pontos finais em assuntos, pontos finais com pessoas, com fatos, com situações que são contrárias ao que de repente o nosso projeto de alma, a nossa evolução de alma está pedindo, né? Então nós convivemos com muitos ambientes, com muitas pessoas, nós nos conectamos com muitas pessoas, certo? E ao longo da nossa caminhada evolutiva, nós fomos nos relacionando com pessoas as quais ao longo do tempo da nossa vida, não só dessa vida, mas ao longo de outras existências, essas pessoas foram também fazendo suas escolhas, nós também fomos fazendo os nossos caminhos, e pode ser que em algum momento da nossa caminhada nós podemos ter ficado preso a pessoas, a fatos, a lugares, a situações, né? E nesse momento que a gente vive aqui, essas pessoas, esses lugares, essas situações, elas precisam ser encerradas, nós precisamos deixar, nós precisamos colocar um ponto final em relacionamentos, sejam profissionais, pessoais, conjugais, afetivos, familiares. Nós temos que resolver assuntos importantes para as nossas vidas, para que um novo momento, uma nova forma de viver, uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de se relacionar com as pessoas se organize. E qual é essa nova forma? Qual é essa vida que pode se apresentar para nós? É a vida da alma, é aquilo que a nossa alma, aquilo que a nossa essência busca, né? Aquilo que a nossa energia divina, a nossa energia de luz alimenta, intenciona, caminha rumo a esta evolução da nossa alma, da nossa essência. Esse é o ponto mais importante, tá? Então, por isso que nós vamos fazer essa palestra aqui, para que a gente
com o único objetivo de mostrar, com o objetivo de orientar, instruir alguns instrumentos de autoconhecimento, tá? Alguns instrumentos para a nossa autocura, para que a gente possa encontrar então esse caminho, esse novo rumo na minha jornada evolutiva, na minha jornada de trabalho, de relacionamentos, de tudo aqui nesse mundo, ok? Então vamos lá, gente, vamos chegar então, vamos adiante nas nossas reflexões, tá? Então, como eu falei antes, nós vamos fazer uma junção de dois conhecimentos. Nós vamos fazer a junção do conhecimento da neurociência das emoções, tá? Que a neurociência das emoções é um ramo dentro da neurociência que trata os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos das pessoas, né? A origem disso sob o ponto de vista fisiológico, sob o ponto de vista neurofisiológico, neuropsicológico, sob o ponto de vista das memórias, os traumas, os bloqueios, as memórias que a pessoa guarda desde toda a vida aqui intrauterina, a vida como na condição da infância, a vida adulta e também memórias pretéritas, tá? Então a neurociência, ela trabalha das emoções, ela trabalha com este foco, tá? Um outro ponto muito importante que nós vamos fazer uma junção, nós vamos focar também dentro da astrologia kármica sob uma visão cósmica, tá? Então, nós vamos fazer uma unificação desses conhecimentos para que você possa encontrar, né, respostas, encontrar um direcionamento nesse caminho de autoequilíbrio e mudança da nossa trajetória de vida, tá certo? Então, é importante vocês compreenderem que a astrologia que nós trabalhamos, ela é uma abordagem kármica e cósmica, ou seja, ela busca apontar assuntos emocionais, mentais, comportamentais, os nossos relacionamentos para uma nossa cura espiritual, a cura do nosso espírito, para uma evolução cósmica, para uma evolução além da matéria, ok? Muito bem. E um outro ponto que nós vamos trabalhar aqui, que é a neurociência, essa junção da astrologia com a neurociência das emoções, é como que as emoções e os sentimentos negativos, eles surgem na nossa mente, né? Como eles afetam a nossa vida profissional, como eles afetam a nossa vida pessoal, familiar e como lidar com tudo isso, tá? Então, essa é a nossa proposta de trabalho, de palestra para hoje. Vamos seguir adiante, né? Bom, vamos ver aqui. Primeiro, nós temos que compreender que agora, no dia 17 de julho, nós entramos num sistema de alinhamento energético na Terra, aonde esse alinhamento aqui, como vocês podem observar, houve uma mudança dos nodos lunares na linha de tempo passado e presente, tá? Então, houve uma mudança desses nodos. Agora vamos compreender o que é um nodo lunar, tá? Vamos ver aqui, ó. Um nodo lunar, então, astrologicamente, ele representa o quê? O movimento da Terra ao redor do Sol e da órbita da Lua ao redor da Terra, formando o que se chama de linha elíptica. É também onde ocorrem os eclipses, tá? Então, um nodo lunar, ele representa a energia tanto do passado nosso, da nossa energia kármica, mas também ele pode representar a nossa energia presente e essa energia do aqui e do agora se configurando como a nossa missão de vida, certo? Então vamos ver. Qual é esse alinhamento que mudou? Nós estávamos com a energia de Escorpião, com a energia de Áries, Escorpião e Touro, melhor falando, tá? Durante todo o ano de 2022.
E agora nós entramos com o alinhamento da energia de Áries e Libra, tá? Que vai até, começou agora, né? Já está recebendo esses impulsos de energia. Ele começou agora no dia 17 e vai até o dia 25 de janeiro do ano de 2025. Então, nós temos um bom período de um novo alinhamento de cura nas nossas vidas, tá? Vamos ver então o que representa, né? Então, o eixo Áries-Libra, ele também vai demonstrar a energia dos eclipses, tá? Então, nos próximos tempos, nós vamos receber toda a influência de cura energética nesses eclipses, ok? Ok, muito bem. Então, agora vamos compreender. O Áries, nesse alinhamento que chega agora, né, do dia 17 agora de julho até o dia 25 de janeiro de 2025, a Áries ela vai ficar no eixo norte, ou seja, é o aqui, o agora, é o que nós viemos fazer, tá? Então, observe no seu mapa aonde você tem a constelação de Áries. Qual é a casa astrológica que você tem? E você vai saber que ali, no aqui e no agora, representa a energia que você veio fazer. Seja ela de cura, seja ela de algum propósito de alma que você tem para realizar e resolver nesse novo momento, nesse novo ciclo de vida na sua vida, certo? Bom, depois o Libra representa o lado sul, tá? Ele representa o passado, que pode ser kármico ou pode estar curado e com alguma experiência, tá? Então, tudo depende, Libra, né? Libra, nós já vamos falar o que Áries representa e o que Libra representa, mas aqui nesse caso, nesse eixo, Libra, ele traz para nós uma informação de um passado a ser curado, né? Mas também para quem já andou caminhando, se curando, se equilibrando, se ajustando, ele também representa uma experiência de vida, uma experiência de uma evolução espiritual. Então, muitas coisas podem ser muito bem ajustadas e equilibradas nesse alinhamento para muitos de nós, né? Ou pelo menos essa é a proposta para todos nós. Vamos acompanhar um pouquinho mais aqui, né? Primeiro, vamos compreender, né, um pouquinho, vamos ver como é que essa energia trabalhou já em nós, tá? Porque essa energia Áries e Libra, ela já trabalhou em nós. Então, primeiro, nós tivemos mais recentemente, né, nós tivemos em dezembro de 2004 a junho de 2006. Então, volte um pouquinho no tempo e veja o que aconteceu na tua vida. Onde é que você estava trabalhando? Onde é que você morava? O que estava acontecendo com a tua vida pessoal, familiar, conjugal, profissional? Veja o que mudou na tua vida nesse período, tá? E depois, aqui também, volta um pouquinho no tempo e veja, de fevereiro de 2014 a novembro de 2015, né? Nós também tivemos Áries no nodo sul, o passado, e nós tivemos Libra no lado norte, no presente, tá? Então também veja o que aconteceu com a tua vida de fevereiro de 2014, tá? A novembro de 2015, certo? Veja o que aconteceu aí, que pessoas chegaram na tua vida, que pessoas saíram da tua vida, que movimento que a tua vida profissional, familiar, social aconteceu nesse período, tá? E também, mais uma vez, né, observe aonde que você tem a constelação de Áries e onde você tem a constelação de Libra. Observe isso no seu mapa e veja, então, hoje, no momento presente, Áries representa o teu foco de
de alinhamento, teu foco de estar no aqui e no agora, e a partir disso fazer todo o movimento para o novo direcionamento da tua vida, tá? E Libra representa o teu passado. Então Libra, ele pode representar ainda assuntos kármicos, como ele pode representar assuntos de experiência de vida. Mas vamos prosseguir, vamos compreender melhor um pouquinho isso, tá, gente? Vamos lá. Vamos ver o que trabalham, né, essas constelações em especial nesse alinhamento, tá? Áries, ele trabalha essa configuração aqui, ó. Áries, ele representa a casa número 1. Então, nesse alinhamento que nós vamos entrar, ele trabalha muito o eu, a minha personalidade, as minhas experiências, os conhecimentos adquiridos, como que eu fui me lapidando emocional, mental e espiritualmente, tá? Então o eu, ele representa como eu me vejo, como eu me coloco no mundo, com quem me relacionei, o que eu aprendi, o que eu revisei em mim, tá? Isso é muito importante. Então Áries, ele representa essa energia ali, tá? O eu. Então, o lado bom de Áries, a coragem, o desbravador, o focado, o determinado, o generoso, o confiante, o seguro de si, o líder. São algumas das características. Então veja se essas características foram trabalhadas na sua personalidade, tá? Mas também, se não bem trabalhada, a Áries representa a arrogância, a impaciência, a agressividade, combatividade, egoísmo, narcisista, medroso, inseguro e assim por diante, tá? Então veja qual é a energia que você hoje sente que está mais permeando a tua personalidade, o teu eu. O lado positivo de Áries ou o lado negativo. Tá? Então, esse novo alinhamento que a gente entra dos nodos, né? Áries e Libra, ele vai trazer para a gente melhorar esses pontos nas nossas vidas, tá? E na visão cósmica, Áries também representa o pacificador, o cordeiro, aquela alma que ela é a alma que assume uma grande liderança, de um grande trabalho de cura, evolução e um despertar, um colaborador do plano divino da luz, tá? Então esse é um lado bom, esse é um lado da visão cósmica, da constelação de Áries na visão cósmica, certo? Perfeito, gente, vamos prosseguir. Vamos ver qual é a outra energia. Vamos ver, Libra. O que o nódo sul, né? O que Libra vai trabalhar? Então, Libra, ele representa a casa número 7, mas olha no teu mapa onde que você tem Libra. Se é na casa 5, se é na 4, se é na 6, se é na 10, cada um tem a sua configuração. Mas vamos ver o que é que ele trabalha, o que Libra trabalha. A Libra, ela pertence à casa número 7. A Libra é o eu com os outros e os outros comigo. Áries era eu comigo mesmo, tá? E agora Libra trabalha as nossas relações, as nossas parcerias, seja no trabalho, nas amizades, na família, no casamento, tá? Então Libra representa os outros, a minha relação com os outros e os outros comigo, tá? A energia boa de Libra, equilíbrio, entendimento, compreensão, sociável, diplomático, cooperativo, harmonizador, e ele encontra soluções equilibradas para todos os desafios no dia a dia, tá? Esse é o lado bom da energia de Libra. Mas tem o lado da instabilidade emocional, uma energia de influenciável, de falsidade, de insegurança, de procrastinação, de indecisão, de querer agradar os outros, de querer idealizar relacionamentos. Então, esta é uma energia negativa que Libra carrega e que
todos nós podemos ter alguns desses pontos ali, ou não, né? Ou existem pessoas que podem estar com a sua energia libriana no seu mapa mais equilibrada, tá? Mas também, na astrologia cósmica, Libra representa a justiça divina, a cada um segundo as suas obras. Então, a justiça divina, ela trabalha dentro de uma perspectiva assim: qual é a nossa trajetória? Como que nós fomos andando? Como que nós fomos caminhando? Como que nós fomos nos dedicando a um compromisso de estudar, de trabalhar, de evoluir, de se esforçar num processo de um equilíbrio e de uma cura espiritual, de uma cura das nossas emoções negativas, né? Então, Áries trabalha esse ponto na nossa vida. Libra trabalha essa concepção, tá? Então, a justiça divina, ela é assim: a cada um segundo as suas obras. O que você fez dentro da visão cósmica, tá? O que você fez de bom? Como que você se dedicou? Como que você se esforçou? Vocês compreendem? Este é o lado positivo, é o lado dentro da visão cósmica que a constelação de Libra trabalha. Ele precipita, a energia de Libra precipita a justiça divina. Mais uma vez, olhem aonde você tem Libra. Ela pertence à casa número 7, mas ela pode estar na configuração do seu mapa em qualquer casa, ou na 1, ou na 7, ou na 10, ou na 6, ou na 4, ou na 3, cada um tem a sua configuração, ok? Muito bem, gente, vamos prosseguir aqui, certo? Compreenderam? Compreenderam. Agora, vamos compreender o que tem a ver a constelação de Áries com a neurociência das emoções. Vamos entender. Então, se Áries está chegando no momento presente, tá? O que nós vamos ter que trabalhar dentro de nós? E como que a neurociência entende as questões de Áries? Vamos pegar um ponto, por exemplo, a energia negativa de Áries. Uma delas é a agressividade, né? Uma pessoa agressiva. Então, na neurociência, a agressividade pode ser compreendida como um comportamento que evolui conforme os eventos vão se desenvolvendo. É uma resposta emocional da raiva e também do medo e que pode gerar danos diversos ao seu alvo, segundo os estudos da neurociência, tá? Então, pegando aquela questão do nodo norte, que é Áries no momento presente. Então, as emoções, por exemplo, o que tem essa energia de agressividade em Áries, ela está presente na tua vida, né? A agressividade, a impulsividade, né? Essa coisa mais, né? Assim, de tomar decisões precipitadas, ser uma pessoa impulsiva, né? É um tipo de agressividade de Áries, tá? Então, no momento presente, essa energia do nodo norte de Áries faz parte da tua vida? Então compreenda, a neurociência das emoções está te dizendo que este é um comportamento, tá? É um comportamento que é uma resposta emocional da raiva e do medo. Então, na prática, o que você tem que fazer? Você tem que curar, observar essa agressividade, essa impulsividade, essa coisa, né, que você tem aí, e trabalhar o teu emocional, trabalhar o nosso emocional. Veja o quanto a gente tem de raiva e o quanto a gente tem de medo, certo? Áries, essa energia aqui, ó, da agressividade, ela é em essência o resultado de raiva e de medo, percebam? Então, olhem pro aqui, pro agora, para ver se vocês têm isso.
Um outro fator importante, ó, fatores que podem gerar a agressividade. Então, estresse agudo e trauma de infância, então, trabalhem nas orações, nas meditações, nas aplicações do Reiki On Luz para quem tem, trabalhem a cura nesse sentido, tá? Os traumas que você tem da infância, traumas de vida intrauterina e assim por diante, certo? Traumas também de infância, de vidas passadas, também tem que ser analisado aqui, também tem que ser curado. Outro fator que gera agressividade, transtornos mentais. Então, transtorno de personalidade, principalmente antissocial, transtorno disruptivo de desregulação do humor e transtorno da conduta, entre outros, certo? Então, aqui é importante que vocês percebam que a agressividade também é uma questão de ordem mental e precisa ser tratada também conforme a situação, às vezes utilizando certos tipos de medicamentos sob uma orientação médica adequada. Também a agressividade ela pode ser gerada por danos ou lesões cerebrais, tanto na amígdala como no hipotálamo, tá? Então perceba, gente, vocês estão conseguindo entender? Ó, astrologicamente, espiritualmente, energeticamente, nós vamos receber impulsos de cura em Áries e no momento presente e impulsos de cura em Libra no passado nosso. Então, observem como que as emoções desarmônicas de Áries, entre elas a agressividade, ela pode vir a desencadear nas nossas vidas algumas desarmonias, alguns conflitos. E aqui nesse sentido, perceba que a origem dessa agressividade é a raiva e o medo, ou seja, canalizem cura para liberar a origem da raiva e do medo. Canalizem energias de cura para estes 3 fatores aqui que nós já mencionamos, ok? Ok, perfeito. Agora vamos compreender qual é o próximo ponto, né? Também é importante a gente identificar raiva, agressividade e violência. Quais são as diferenças, né? Então, a raiva é uma emoção básica presente no reino animal, tá? Então, o ser humano, ele é um dos seres que faz parte do reino animal. A agressividade já é um comportamento que possui caráter defensivo, tá? Então, uma pessoa, ela agride para poder se defender. Ela pode agredir verbalmente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, tá? Então, normalmente a pessoa, ela é agressiva porque ela está também sendo agredida em algum ponto. Ou então, a pessoa, ela é agressiva porque ela tem um comportamento que é um pouquinho mais complicado, que é o comportamento da violência, tá? Então, a pessoa passa da agressividade para a violência, tá? E a violência, ela já é uma intenção consciente de causar danos, de ferir e de machucar alguém, tá? Então, é importante a gente ter essa percepção dessas diferenças para a gente conseguir trabalhar a nossa cura em relação a Áries, né, que é um dos pontos de cura que a gente tem que fazer, a raiva, a agressividade e as questões de violência, tá? Quais desses pontos você percebe que se manifesta mais na sua vida, tá? Preste atenção em você e comece a canalizar energias de cura, tá? Você é uma pessoa violenta? Veja bem, então você é uma pessoa que está presa a um campo de energia de querer machucar alguém. Você é agressivo? Então veja bem, você está querendo se defender, mas por que você quer se defender? Você está sendo agredido também? Ou você quer se defender por quais motivos, né? O que te leva você a querer se defender? Que fatos,
que situações, que coisas estão acontecendo com você que você está precisando ser agressivo, né? Que o teu comportamento, você recebe aquela coisa, bateu, deu também, né? Aquela coisa, olho por olho, dente por dente. Então trabalhe bastante aí também essa emoção da agressividade, que ela é muito nociva para o seu desenvolvimento, tá bom? Certo, gente? Compreendendo? Agora vamos observar aonde a agressividade, sobre o ponto de vista da neurociência, aonde a agressividade se instala. Quais são as estruturas cerebrais que a agressividade ela atinge? Então, ela se instala basicamente no sistema límbico, aqui na amígdala. Vamos olhar aqui, aqui está a amígdala, tá? Porque a amígdala, né, ela também processa e integra as nossas emoções. Então, se alguém nos agride, por exemplo, alguém nos ofende de qualquer forma, então a amígdala aqui, ela é uma estrutura no nosso cérebro que ela consegue processar, consegue organizar, consegue trazer ou uma compreensão e um equilíbrio e uma liberação dessa agressividade, ou então a pessoa vai ter um impulso para ser mais agressiva. Tudo depende, né, de como ela tem o acúmulo de informações negativas que ela tem nessa estrutura cerebral aqui. Então, se ela tem um acúmulo muito grande de memórias, de traumas que estão localizados aqui, registrados aqui, certamente ela vai ter um impulso negativo em relação a integrar e a compreender as emoções, tá? Depois, também a agressividade, ela se estrutura no hipotálamo. Vamos ver aqui está o hipotálamo, tá, gente? Ele tá aqui bem pertinho também da amígdala, né? Então, o hipotálamo, ele também, ele recebe os impulsos externos, ou seja, de fora para dentro, aquilo que eu estou vendo que está acontecendo aqui fora, e como é que eu vou me comportar, como é que eu vou processar isso, né? E também ele gera as nossas emoções a partir de estímulos internos, às vezes uma memória, um pensamento, uma ideia que eu guardo já de um trauma do passado, mas que eu continuo lembrando há 1 ano, há 2, há 3, há 5 anos atrás, tá? Eu posso lembrar de alguma coisa aí, né? Muito bem, então o hipotálamo também é uma estrutura importante, né, na nossa estrutura cerebral, que trabalha fisiologicamente, anatomicamente, esse comportamento da agressividade. Agora, também nós temos o córtex estriado associado ao córtex pré-frontal, que também podem inibir ou gerar ativações agressivas. Então, aqui nós temos o córtex pré-frontal, né, aqui na fronte, aqui, tá? E o córtex estriado, ele está bem aqui, entendeu? Aqui está o córtex estriado. Então, também essa estrutura cerebral, ela é responsável por nós sermos pessoas mais calmas, mais equilibradas, ou também ele pode gerar impulsos, né, junto com a amígdala, junto com o hipotálamo e junto com o córtex pré-frontal também. Esse conjunto de estruturas podem formar um movimento, toda uma cadeia para nós desenvolvermos a calma, o equilíbrio, o entendimento, a pacificação ou uma energia mais agressiva, certo? Vamos lá. E também é muito importante nós compreendermos que o neurotransmissor, o que é um neurotransmissor? É uma célula do sistema nervoso. O neurotransmissor que controla os comportamentos agressivos é a serotonina, tá? Então, algumas pessoas, elas precisam tomar medicamentos, elas precisam
dependendo do acúmulo de traumas, do acúmulo de situações, de bloqueios, de situações que ela viveu na sua vida, seja no aqui e no agora, seja em memórias de vidas passadas, ela pode ter um acúmulo de informações nessa estrutura cerebral aqui, tá? Então, é muito importante cada um se autoavaliar, e existe sim alguns casos, infelizmente, que as pessoas acabam tendo a necessidade de usar algum tipo de medicamento para que o neurotransmissor, a serotonina, possa ser ingerido e ser então assimilado, né? Ser processado na estrutura cerebral e trazer um pouco mais de calma, equilíbrio para as pessoas, certo? Mas também a serotonina, ela pode ser trabalhada através da oração, da meditação, de tratamentos espirituais, de tratamentos energéticos, de tratamentos de autoconhecimento também, certo? Porque o medicamento ele é importante, sim, mas também é fundamental a gente fazer o trabalho dentro de um processo de autocura e de autoequilíbrio. Ok? Compreenderam? Essa parte do nodo norte de Áries na nossa vida, dentro do ponto de vista emocional, mental e dentro das estruturas da neurociência, compreenderam como isso precisa ser trabalhado por nós e que isso faz parte, sim, de uma estrutura física também, certo? Ok, agora vamos para a nossa próxima observação. Agora vamos falar sobre Libra, tá, gente? Libra, então falamos de Áries, agora vamos falar de Libra. Então, Libra, vamos pegar um dos aspectos que Libra, quando negativada, desenvolve nos nossos comportamentos, a energia, né, quando ela não está bem equilibrada. Então, Libra, um dos pontos é a procrastinação. Então, dentro da neurociência das emoções, ela diz o seguinte, que a procrastinação é uma decisão consciente e intencional do cérebro que sempre prefere recompensas imediatas, tá? Então a procrastinação também é aquela pessoa que demora para tomar decisões, aquela pessoa que não se decide, né? Ela tem um dos pontos, tá? Isso aí está no seu inconsciente. Ela tem essa questão assim, eu quero uma recompensa, né? E ela tem também no quadro dela a infantilidade, imaturidade e indisciplina, tá? Então, normalmente, pessoas que demoram muito para tomar decisões precisam trabalhar esse tipo de energia em si, tá? São pessoas ainda muito, como assim, uma pessoa que quer uma recompensa imediata. Então, uma pessoa que ainda não tem maturidade emocional, não tem o entendimento de todas as questões que envolvem os relacionamentos das pessoas. Por isso que ela quer coisas do jeito que ela quer, como ela quer, na hora que ela quer, né? Então aqui realmente existe esses fatores a serem trabalhados. Infantilidade, imaturidade e indisciplina. Aquela pessoa que ela realmente não tem uma disciplina de fazer um trabalho de cura interior, a pessoa não despertou, a pessoa não entendeu, a pessoa ainda é um bebê, né? É um bebê, tá na escolinha ali do ensino fundamental ainda, ou no jardim, ou no pré, enfim. Então é uma alma ainda bastante infantil, certo? Uma outra questão aqui, a procrastinação também é uma decisão momentânea de adiar a realização de alguma tarefa, entendida pelo cérebro como uma dor, um trauma ou um medo. Também nós temos que olhar a procrastinação, ou seja, a pessoa demorar para tomar decisões, porque ela pode ter, tá, uma informação na sua estrutura cerebral, que nós já vamos ver onde é que fica essa informação,
a informação da dor. E essa informação da dor foi causada por um trauma e também por um medo, certo? Compreenderam isso? Então, nós temos que também nos questionar, quando que um medo ele se torna uma patologia? Quando o cérebro insere o medo em situações inofensivas, ou seja, a pessoa sente medo daquilo que não é para ter medo, tá? Ela sente medo de tudo, ela sente medo de pessoas, de fatos, de situações, que aquilo ali não gera conscientemente, fisicamente, nenhum medo para a pessoa. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, assim, as pessoas têm muito essa coisa, eu tenho medo de subir no elevador, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de ficar fechada aqui, ok. Tem gente que não consegue, né, usar um elevador, é um exemplo. Então, ali já são... O elevador, o que é o elevador? Fisicamente, ele é um instrumento para facilitar a nossa locomoção em um local onde subir pelas escadas poderia levar mais tempo, poderíamos ficar mais cansados e assim por diante, né? Então, perceba que o medo, ele se torna uma patologia quando eu olho para fatos, para pessoas, para situações e ali que elas, não tem nada de negativo ali, não tem nada de agressivo, de violento, de nada, mas a pessoa, né, já trava, já coloca um monte de empecilhos, coloca um monte de problemas, né, ela fica já tendo muitas ideias, e se acontecer assim, e se isso for assim, e se a pessoa assim, e se eu falar assim, e se acontecer assim, percebem? Percebem, gente, como é que é? Então, isso aí já a energia do medo ou a emoção do medo, ela já se torna realmente um processo patológico e isso precisa ser tratado, né, ou com tratamento com psicólogos, dentro de uma terapia convencional, se você quiser, dentro de uma terapia energética, dentro da homeopatia, dentro da psicoterapia, nessa abordagem mais da socioterapia, tá? E também ser tratado a origem disso, curar espiritualmente, porque existem, por exemplo, quando uma pessoa tem medo de algo que é inofensivo, significa que ela tem um trauma que está no inconsciente, algo que gerou uma lesão emocional dela, uma disfunção emocional muito grande. E essa disfunção emocional atrapalha consideravelmente a vida dela, atrapalha consideravelmente a vida profissional, pessoal, o seu desenvolvimento como um todo, tá, gente? Olha, uma coisa que eu posso dizer para vocês é assim, curar-se do medo é fundamental, tá? O medo, ele é a porta de entrada para vários outros sentimentos que não são positivos e que realmente geram uma estagnação geral nas nossas vidas, tá? Agora vamos ver aqui, na estrutura cerebral, aonde que o medo fica localizado? Vamos ver aqui. Porque nós temos que compreender que a nossa vida é física, ela é emocional, ela é mental, ela é energética e espiritual, tá? Então, nós estamos falando dos três aqui, tá? Então, o medo, ele também está localizado na ínsula, né, que ele processa informações cognitivas e fisiológicas, ele integra emoções provenientes da amígdala, lembra da amígdala que nós falamos antes, as informações aqui da amígdala, tá? E a ínsula, ela interpreta, né? Ela interpreta aqui, a ínsula está aqui, ó, gente, ó, ela fica dentro, tá lá, ela é dentro aqui dessa estrutura aqui, tá? Aqui, ó, abre-se uma fenda, percebe, ó, abre-se uma fenda e ela fica aqui dentro, aqui é a ínsula, tá? Então, por exemplo, quando uma pessoa está olhando, por exemplo, para o mar,
para a água, para um rio, para um lago, e ela tem medo da água. Então, o que acontece? O córtex frontal, essa região aqui, tá? Essa região aqui, ela enxergou, tá? Ela visualizou aqui um fato, uma situação. Essa informação foi ativada aqui, das memórias que ela tem guardada aqui na amígdala, e também essa informação ela foi colocada aqui dentro da ínsula para que ela interpretasse a água como uma ameaça, como algo que ela vai sofrer, algo que vai lesionar ela, ou a água vai representar algo que vai relaxar, algo bom, algo positivo. Tudo depende das informações e do processo traumático do medo que a pessoa tem registrado em relação à água, por exemplo, tá? O medo também, ele está localizado no córtex cingulado anterior dorsal, tá? E ele possibilita aprendizados diante do enfrentamento do medo ou em evitar algo, né? Então aqui, o córtex cingulado anterior dorsal, ele fica bem nessa região aqui, tá? Porque aqui é o córtex frontal e o córtex pré-frontal. Então aqui é essa região aqui da frente, onde a gente é a tomada de consciência, onde eu tomo consciência das coisas, tá? Então o medo também ele fica aqui instalado, tá? E ele também pode gerar um aprendizado para que eu possa enfrentar aquilo, né? Ele pode gerar situações de conflito, ele pode gerar situações de equilíbrio, ele pode me gerar uma situação de racionalidade, tá? Tudo depende do quanto eu me trabalho, do quanto eu me equilibro, do quanto eu medito, do quanto eu oro, do quanto eu estudo, do quanto eu me dedico para compreender a mim mesmo e trabalhar um processo de cura da alma, tá? Porque somente do ponto de vista físico, emocional, mental, energético, essas informações não são processadas adequadamente, tá? Elas não são, vamos dizer assim, desculpa, eu errei a palavra, elas são processadas, mas não é curado a origem disso, tá? Então, por exemplo, uma pessoa, ela pode, quando o medo não resolvido, ou quando não resolvido o medo, mas ele é ativado e maior o medo ainda, significa que existe um acúmulo dessas informações na estrutura cerebral da energia do medo, tá? Então perceba que a gente conscientemente, a gente vai tomar um medicamento, a gente vai, né, tem gente que quer isso, né? Então ela só com medicamento ou só com uma terapia mais física, para muitas pessoas, o sentimento, ou melhor, a emoção, medo, ela não é totalmente curada, tá? Então a pessoa também precisa buscar um trabalho de cunho energético, metafísico e espiritual, para ir na origem deste medo. Certo, gente, agora vamos lá. No córtex pré-frontal também, né, está aqui também, essa região aqui, ela é responsável pela regulação emocional do medo. Ela dá uma resposta se eu vou fugir, se eu vou negar, se eu vou atacar. Lembra do que a gente falou antes do medo, da agressividade? Então, muitas vezes as pessoas, quando ela tem uma informação negativa, de um fato que ela viveu, seja desde pequena, seja criança, seja adulto, seja jovem, ou uma informação de uma vida passada, essa informação, quando está aqui, é como se ela fosse uma informação, ela é deixa eu usar um termo aqui, é como se fosse, o nosso cérebro é como se ele fosse um computador, tá? E nesse computador ele tem vários programinhas aqui, então vários programinhas, um acúmulo de programinha aqui de medo, tá? Então, por exemplo, tem muito medo. Aí quando a pessoa, ela está de frente com alguma situação que lembra
o acúmulo dos medos aqui, essa região aqui, ela pode representar a pessoa ter uma resposta para ela fugir daquilo, negar aquilo, atacar, ou também ela vai encarar aquilo, ela vai olhar para aquilo, ela vai observar aquele medo e ela vai querer liberar aquele medo, ela vai querer tratar aquele medo, né? Então, perceba quantas são as possibilidades ali de um processo de autocura em relação ao medo, tá? Bom, e também o neurotransmissor que está envolvido aqui, né, na questão das emoções do medo é a adrenalina, tá? Então, a adrenalina, quando a pessoa ela está diante de um fato, diante de uma situação que desencadeia nela esse acúmulo de registros, acúmulo de medos aqui, né, no córtex cerebral dela, né, nas estruturas cerebrais, quando ela tem um acúmulo disso, ela também tem uma produção excessiva do sistema nervoso, né, dos neurotransmissores, que são as células nervosas cerebrais. Então, existe um acúmulo de produção de células nervosas da adrenalina, tá? Então, a pessoa, quando ela tem um acúmulo de adrenalina, ela vai tender a fugir, ela vai negar ou ela vai atacar. Tá? Agora, quando ela tem uma produção equilibrada de adrenalina aqui, então o que acontece com ela? Ela vai usar essa adrenalina para conseguir distinguir os estímulos ameaçadores dos seguros, tá? Então a pessoa ela vai saber, não, peraí, isso aqui eu posso caminhar assim, eu posso falar assim, eu posso me comportar assim, eu posso tomar esta decisão, eu posso tomar aquela decisão e vai dar tudo certo. Então eu vou conseguir enfrentar esse medo, eu vou conseguir falar sobre isso, eu vou conseguir resolver a origem dessas dificuldades, né, que eu tenho de uma maneira segura, tá? Então, quando eu tenho uma produção adequada de adrenalina. Senão, eu vou me sentir ameaçada. Então, o que vai acontecer? Eu vou fugir, eu vou negar ou eu vou atacar, tá? E mais uma vez, a produção da adrenalina, que são uma das células do sistema cerebral, do cérebro, ela pode ser equilibrada através de medicamentos. Algumas pessoas precisam, porque a gente não sabe a história, né, de cada um, o acúmulo dos medos e tudo mais, né? Então, muitas pessoas podem necessitar de medicamentos para controlar isso, para regular a adrenalina, né? E algumas pessoas podem, somente com meditação, com a oração, com uma vida mais regrada, mais equilibrada, mais harmonizada, certamente, né, essa produção desses neurotransmissores se faz de uma maneira muito mais natural e mais equilibrada, ok? Muito bem. E também, gente, o uso de, como a gente sempre fala, ou de homeopatia ou de fitoterapia, o uso também tratamentos da aplicação do reiki, para quem tem um curso do reiki, para quem tem um curso do reiki on luz, trabalha-se muito toda essa estrutura aqui do córtex cerebral, né? Trabalha-se muito o sistema límbico, trabalha-se muito as memórias do inconsciente, do subconsciente, é muito limpada, é muito purificada, certo? Então, é bem importante a pessoa também ter essa consciência desse trabalho de autocura, ok? Vamos lá, vamos ver qual é o nosso próximo material aqui para a gente olhar. Tá, e como que eu lido com tudo isso, né? Então, ok, está chegando um novo alinhamento de cura na Terra, Áries e Libra. Áries já falamos, o momento presente, né?
Lembram o que a gente falou de Áries? Libra é o nosso passado. Então, como que eu lido para equilibrar caso eu tenha um acúmulo de informações negativas? Primeiro, vamos lá, gente, ó, introspecção, se auto-observe, sabe? Tenha um momento só para você, tenha um momento de autocura, se afaste da vida diária, ou seja, tome cuidado para não ter um excesso de vida social, um excesso de vida, de jantas, de eventos, tá? Tenha cuidado, né? Equilibre um pouquinho mais isso. Procure se afastar, procure ir para o meio da natureza, procure cuidar mais das suas emoções com uma vida um pouquinho mais regrada. Mude sua rotina, né? Ou seja, tenha também esse cuidado, né, de você revisar algumas coisas que você faz no teu dia a dia, né? Reveja, repense. O que você pode fazer por você no seu dia a dia, né? Trabalhe muito o teu relaxamento mental através da meditação, da oração, do silêncio interior, né? Silenciar significa, não é só ficar no silêncio verbal, mas é também no silêncio mental, né? É também você estar atento a todos os pensamentos que vêm, a todas as perturbações que vêm na tua mente. E nesses momentos, como eu disse, existem pessoas que têm um acúmulo maior traumático, né, de fatores negativos, e outras pessoas não. Ou tem, mas elas conseguem também buscar um apoio energético, um apoio terapêutico, um apoio de uma terapia complementar. É fundamental isso, tá, gente? Por quê? Porque o ser humano, ele não é só matéria. O ser humano, ele é matéria, ele é sistema nervoso, ele é células, ele é toda aquela estrutura neurológica, toda a estrutura fisiológica, ele é isso, a gente tem que considerar, mas o ser humano, ele também, as emoções, os sentimentos, ele também é resultado de memórias, e essas memórias também ficam registradas em nível de alma, tá? Então nós também temos que buscar esse entendimento para a nossa cura interior, tá? Muitas pessoas nesse mundo, elas estão querendo encontrar esse equilíbrio entre a espiritualidade e a vida física equilibrada aqui na Terra, né? Então, precisa se abrir para buscar novos conhecimentos e novos métodos terapêuticos, tá? Estude assuntos ligados ao autoconhecimento, tá, gente? Busque livros, estude, leia, sabe? Tem gente que não lê, tem gente que não estuda, é bem complicado isso, né? Então, realmente, a pessoa vai ter um pouco de dificuldades. Busque apoio e tratamento, tá, gente? Então, aqui, ó, existem situações que nós temos que investir um pouquinho na gente, tá? Olha, as pessoas investem em tanta coisa, né? Investem em comprar imóveis, em trocar de carro, na sua estrutura física, né? Ou seja, no seu bem-estar físico, cabelo, pele, etc, né? Esses cuidados estéticos também é muito importante, mas faça tudo com equilíbrio, tá? Então, às vezes as pessoas, elas dizem que elas não têm dinheiro, mas é que às vezes você olha e você vê que ela está colocando prioridade em outras coisas, né? Então, existem pessoas que elas carregam um processo traumático muito profundo, tá? E esses traumas, ela não vai conseguir se resolver assim, fazendo um trabalho assim, sozinha, tá? Existem pessoas que precisam por um período receberem um apoio, tá? E nesse sentido, busque esse apoio com pessoas qualificadas,
O que é uma pessoa qualificada do ponto de vista energético, do ponto de vista espiritual? Uma pessoa qualificada é uma pessoa que tem uma sintonia com Deus da luz, com a estrutura de Deus, de orações, de perdão, de cura, de libertação espiritual, tá? É uma pessoa que se esforça para colocar em prática os ensinamentos divinos de Jesus Cristo nesse mundo. Jesus Cristo é uma grande consciência divina que veio trazer esses ensinamentos de uma vida melhor, de uma vida mais equilibrada, de uma vida mais pacífica, de uma vida alinhada com um plano de luz. Todas as almas nesse mundo têm um plano de luz, seja para desenvolverem nessa existência, seja para desenvolverem em outros planos, em outras estruturas, inclusive outras estruturas planetárias e dimensões espirituais, tá? Então, a gente tem que ampliar um pouco a nossa visão sobre a vida de uma alma, né? A vida de uma alma não é só física, ela é também extrafísica. E existem casos de pessoas que têm uma vida cósmica, uma vida divina, tá? Estão aqui nesse mundo, nesse momento, e precisam transcender estas energias, tá? Então, existem pessoas que precisam, sim, de um acompanhamento. Então, busque acompanhamento com pessoas que você sabe que são pessoas de idoneidade espiritual, tá? Cuidem com situações assim de pessoas extremamente famosas, pessoas que não que as pessoas que são famosas não são legais, elas têm lá suas qualidades, mas para quem está buscando uma cura profunda da alma em nível angelical, em nível com Cristo Jesus, precisa buscar pessoas que estejam em sintonia com a energia de Cristo Jesus, tá? Então, existem pessoas que são pessoas legais, são pessoas esforçadas, têm um bom currículo, têm muitos seguidores nas redes sociais, recebem muitas curtidas. São pessoas que estão ali colaborando, sim, de uma maneira positiva para um determinado grupo de almas, tá? Mas eu estou falando aqui para as almas que se sintonizam com a energia crística, com a energia de Cristo, com a energia de Jesus, com a energia de Maria, com a energia dos anjos. Então, essas pessoas, elas precisam de outros profissionais, tá? Elas precisam de profissionais que vão também estar alinhados com a energia de Jesus Cristo, com a energia de Mãe Maria, tá? Então, pensem sobre isso, reflitam sobre isso, tá? Peçam dentro das orações de vocês que vocês sejam levados, se vocês decidirem, se vocês optarem por fazer um tratamento energético, um tratamento terapêutico, um tratamento espiritual, ou mesmo um tratamento humano, né? Seja com psicologia, seja com psiquiatria, seja com homeopatia, que também a homeopatia ela é humana, mas ela também traz uma abordagem espiritual bem importante, tá? Não importa, se você decidir por fazer um trabalho de autocura dentro de uma visão espiritual, vá ao encontro daquilo que a tua alma sabe que ali será seguro para você, tá? E deixe que as forças divinas da luz vão te conduzindo no melhor lugar com as melhores pessoas, certo? Porque nesse mundo tem muita gente trabalhando, essas questões de ordem energética, espiritual e etc, né? E nem todas elas podem estar em condições de atender a uma necessidade crística, tá? Elas podem estar atendendo a outras necessidades, a outros grupos de almas. E então, se você se sintoniza com a energia de Cristo, vá fazer um trabalho com pessoas que estão alinhadas com a energia de Cristo. Perfeito? Perfeito. Bom, gente, compreenderam aqui
Aqui são algumas das referências que a gente usou para fazer esse material, para fazer essa palestra, tá bom? E eu deixo essas flores para vocês, né? E esse quadro da natureza, né? Tem uma chuvinha, uma planta, eu acho que é uma tulipa. Então eu deixo para vocês essa planta, essa natureza, para que a energia dessa natureza permeie a mente, o coração de todos vocês para a autocura e o autoconhecimento com amor e com consciência, ok? Muito obrigada a todos, vamos nos encontrar no próximo mês. Tudo de bom, paz e luz nas nossas consciências. Até lá!